Olá, pessoal. Chegou aqui, finalmente, chegamos ao episódio piloto. O episódio que vai dar início às parábolas de Yehoshua. E por que os pastores não ensinam isso? Nós vamos começar com a parábola conhecida como do bom samaritano. E vamos utilizar o meu método de 4 camadas para uma compreensão perfeita. Você conhece a parábola do bom samaritano? Certamente ouviu falar dela nos púlpitos, nos estudos bíblicos, nas redes sociais, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Por que os pastores não ensinam as parábolas no sentido hebraico original? Yehoshua, aquele que os púlpitos chamam de Jesus, era um judeu do século I. Ele falava hebraico, ele pensava em hebraico, ele citava a Tanar, que é a Bíblia hebraica, de memória. A sua teologia, que é um termo utilizado hoje em dia, não existia naquela época, era a Torá, os profetas e os escritos, nada mais. Mas quando você abre a sua Bíblia hoje, está lendo traduções de traduções de traduções. Cada camada acrescentou interpretações que Yehoshua nunca diz. E sabe o que é mais grave? Os teólogos sabem disso. Os seminários têm acesso à pesquisa internacional e, mesmo assim, os púlpitos silenciam. Por quê? Porque uma parábola explicada em hebraico, pela ordem, são vários motivos. Primeiro, não gera doutrina de inferno eterno. Sem o inferno grego, o púlpito perde a ferramenta de controle pelo medo. Segundo, não gera teologia da prosperidade. E Yehoshua não ensinou barganha com Deus. Ensinou justiça social e prática da Torá. Terceiro, transforma um herege, em homem bom. Yehoshua escolheu um samaritano. Samaritano no século I era um herege que não seguia a Torá no templo de Jerusalém. E, no entanto, Yehoshua escolheu como exemplo de quem na prática seguia a lei. As traduções chamaram esse herege de bom. E o adjetivo bom não está nem no texto original. Transformar o escândalo numa lição de moral inofensiva. Quarto, quebra o monopólio da narrativa. Se o povo descobre que pode ler a Torá por si mesmo e entender a parábola sem intermediário, quem detinha o controle da interpretação perde o domínio sobre o que é verdade. E quem controla a narrativa controla o rebanho. 5. Ameaça o status e o poder do clero. Monopólio perdido é poder perdido. O pastor deixa de ser o único canal entre Deus e os homens. Sexto, fere interesses políticos e econômicos. Doutrinas como inferno eterno, dízimo obrigatório e prosperidade como bênção mantêm o rebanho dependente, amedrontado e contribuindo. Uma parábola hebraica que ensina justiça, igualdade e amor ao próximo não enche igreja, não enche caixa e não elege candidato. Ela gera conhecimento. E conhecimento é perigoso para quem vive de monopólios, de dogmas e de poder. Foi pensando nisso que eu criei esta série. As 32 parábolas de Yehoshua em 4 camadas. Vamos mostrar como cada parábola soava em hebraico, como foi traduzido para o grego,
adaptada para o latim e como chegou ao português e o que se perdeu em cada passo. Para isso, eu vou apresentar inicialmente dois gigantes que você precisa conhecer. Eu estou falando de Joaquim Jeremias. Nasceu em 1900, faleceu em 79. É um teólogo alemão. Jeremias escreveu, esse teólogo escreveu a obra definitiva sobre as parábolas de Gleichnisse Jesu, as parábolas de Jesus no ano de 1947. Ele aplicou crítica filológica rigorosa para remover as camadas de alegorização que a igreja gentílica e os pais da igreja acrescentaram às parábolas. Ele queria recuperar o ipsissima vox, ou seja, a própria voz de Yahushua. Esse Jeremias demonstrou que as parábolas foram alegorizadas pela igreja primitiva, foram reaplicadas a contexto que Yahushua, o Jesus da tradução, nunca imaginou. O ambiente original era a Galiléia do século I, um ambiente agrário, judaico, sob ocupação romana. Jeremias é a base, mas ele tinha uma limitação, e nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. O segundo é David Flusser. Nasceu em 1917, faleceu no ano 2000. Professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, especialista em judaísmo do Segundo Templo. Flusser demonstrou algo crucial. Yehoshua, o rabino judeu do século I, não falava aramaico. Ele falava hebraico. O aramaico era uma língua administrativa posterior. A Galileia do século I era hebraicófona, se pudéssemos falar assim. E Yehoshua ensinava, debatia e citava as escrituras em hebraico, a língua da Tanar, a língua do povo. Isso muda tudo, porque significa que as parábolas não nasceram em grego, não nasceram em aramaico tardio, nasceram em hebraico. E é a partir do hebraico que precisamos lê-las. Também é preciso corrigir um anacronismo. Quando Jeremias, que eu acabei de citar, e outros autores falam em Palestina do século I, o termo correto e bíblico é Galileia e Judéia, ou Eretz Israel, a terra de Israel. E se alguém questionar, mas não era Palestina? A resposta é simples. Primeiro, o próprio Novo Testamento nunca usa esse nome. Segundo, Yehoshua é chamado de o Galileu. Jesus de Nazaré, o Nazareno, isso dezenas de vezes. Em momento algum, no Novo Testamento, em grego, ele é Jesus da Palestina. Porque o nome Palestina não existia no século I. Foi inventado pelos romanos no ano 135 da Era Comum, ou depois de Cristo, se preferir. Depois de esmagar a revolta de Bar Kokhba, como parte da mesma política que renomeou Jerusalém como Hélia Capitolina, ou seja, apagar Israel do mapa e da memória. Quem alega que Palestina é o nome histórico está repetindo, sem saber, a nomenclatura romana criada para humilhar um povo. Lembre-se, o próprio Novo Testamento nunca usa esse nome. Com esses dois gigantes nas nossas mentes ou nos ombros, e com as correções necessárias, vamos à aplicação do meu método.
o meu método das 4 camadas. Cada parábola desta série será analisada em 4 camadas linguísticas. Olha só como funciona. A língua hebraica. A camada hebraica, a camada 1. Língua hebraica, século I, e Yehoshua falou em hebraico a voz original. Segunda camada, grego. A língua grego koiné, não é o grego clássico, é o grego koiné, utilizado no Novo Testamento. Séculos 1 até 3. Lucas e Mateus traduzem para grego. Essa é a primeira helenização. A terceira camada é o latim. A língua é o latim, por óbvio, século IV. Jerônimo traduz a Vulgata, Agostinho de Hipona, alegoriza com lentes platônicas. Quarta camada, português, que aí nós estamos no século XVI até agora, até o XXI, ok? São as traduções modernas, elas repetem séculos de interpretação patrística. Vai perguntar aí o resultado? Bom, o resultado, uma parábola que Yehoshua contou no século I para ensinar a Torá viva, depois de 2000 anos de traduções, virou uma alegoria da salvação da alma. Vamos ver isso na prática. O bom samaritano em 4 camadas. Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. A história mais conhecida do Evangelho e a mais mal interpretada de todas. Observando a camada 1, o hebraico, ou seja, aquilo que Yehoshua disse, a história começa com um especialista na Torá, um nômicos, em grego, que se levanta e pergunta a Yehoshua, abre aspas, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Fecha aspas. E Yehoshua responde com uma pergunta, algo que ele fazia constantemente para fazer o interlocutor pensar. Abre aspas. O que está escrito na Torá? Como lês? Fecha aspas. Vou ter uma pausa para entender aqui, olha só. Yehoshua não dá uma doutrina nova, ele pergunta. Ele remete o homem à Torá, porque a resposta já está lá. Ele não diz, acredite em mim. Ele diz o que a Escritura diz, o que a Escritura afirma. O especialista responde citando o Shema, de Deuteronômio 6:5, e também Levítico 19:18. Amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a si mesmo. E Yehoshua diz, abre aspas, respondeste bem, faze isto e viverás, fecha aspas. Aí, o homem, querendo justificar-se, pergunta, e quem é o meu próximo? Em hebraico, rea, que significa companheiro da aliança. O outro com quem você compartilha a vida, o próximo da aliança. E Yehoshua conta uma parábola para ensinar a Torá. Parábola esta, e como veremos nos próximos vídeos sobre as demais 31 parábolas, que nasce de um contexto de debate sobre o entendimento correto da Torá, lá no século I. Então, Yehoshua diz, um homem desce de Jerusalém para Jericó, cai nas mãos de salteadores que o deixam meio morto. Passam um sacerdote, depois um levita. E os dois ignoram o ferido, passam longe. Um samaritano para, observa a situação, cuida dele, leva-o a uma hospedaria e paga suas despesas. Aí vem
a pergunta de Yehoshua, abre aspas. Qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Fecha aspas. O especialista em Torá responde, abre aspas, o que usou de misericórdia para com ele, fecha aspas. E Yehoshua conclui, abre aspas, vai e faze tu o mesmo, fecha aspas. O que Yehoshua ensina? O Jesus da tradução. O que Yehoshua ensina? Primeiro, a Torá já tem a resposta. Segundo, a questão não é saber quem é o próximo, mas tornar-se próximo de quem precisa. E agora preste atenção no escândalo que as traduções apagaram. Yehoshua escolheu um samaritano. Quem eram os samaritanos? Um herege no século I que não seguia a Torá no templo de Jerusalém e que adorava no monte Gerizim, não no templo dos judeus. E que ele era desprezado pelos judeus. Como exemplo, agora traz Yehoshua esse herege como exemplo de quem pratica e segue a lei. Entendeu o escândalo? O samaritano ensina ao ortodoxo o que significa obedecer a Deus. O sacerdote e o levita são exemplo de quem conhece a Torá, mas não a pratica. O herege ensina ao religioso o que é verdadeira obediência. Este é o impacto original da parábola. Algo como um ateu ensinar um cristão o que fazer. Algo como uma mulher trans conhecer e ensinar sobre Yehoshua e os doutores de teologia não. Vamos para a camada 2, o grego, o que Lucas escreveu. Lucas escreve em grego para uma audiência gentílica, provavelmente segundo pesquisadores, entre os anos 80 a 85 depois, né, da Era Comum hoje, ou depois de Cristo, se preferir. Lucas preserva a estrutura, mas já começam as mudanças sutis. O termo grego, pision, significa que está perto. Ele perde a densidade do hebraico, companheiro de aliança. O foco sai da pergunta sobre a Torá e vai para a história em si. O termo samaritano para leitores gregos não carregava o mesmo peso de hostilidade étnica que tinha entre judeus. Aqui começa a primeira suavização do escândalo que Yehoshua ensinou. Vida eterna, em grego, já começa a carregar conotações de imortalidade da alma. Não é o sentido hebraico de vida no reino vindouro. Já começa a helenização. O leitor grego não entende a profundidade do debate técnico sobre a Torá. A parábola começa a virar uma lição de moral universal, em vez de um debate interno ao judaísmo. Vamos para a camada 3 em latim. O que Agostinho transformou? Esse aqui é o ponto crítico de todo esse episódio. Aqui que é o momento decisivo da transformação. Jerônimo traduz a Vulgata no século IV da Era Comum, depois de Cristo, se preferir. A tradução ainda é razoavelmente fiel. Mas quem lê essa tradução
e a interpreta é Agostinho de Hipona, no século V, século posterior. Agostinho de Hipona era platônico antes de ser cristão. Agostinho aplica o método alegórico da escola de Alexandria e transforma cada detalhe da parábola em um símbolo doutrinário cristão. Na parábola, o homem ferido. Agostinho disse que significa Adão, a humanidade decaída. Na parábola, os salteadores, entre os quais se incluíam os rebeldes zelotes, naquele caminho da estrada. Agostinho disse que significa o demônio e os poderes do mal. O sacerdote na parábola, Agostinho disse que significa a lei de Moisés com uma conotação de insuficiente para salvar. O levita da parábola de Yehoshua, Agostinho disse que significa os profetas, segundo Agostinho de Hipona, também insuficientes para salvar. O samaritano, que é o herege, Agostinho diz que significa Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador. O azeite e o vinho usados em medicina do século I, Agostinho de Hipona diz que é a graça e o sangue de Cristo. A hospedaria onde ficou lá a pessoa que foi machucada, Agostinho diz que é a igreja. As duas moedas que equivaleriam a 2 dias de hospedagem até o samaritano voltar, que ele falou, ó, cuida aqui, toma esse dinheiro, se não for suficiente, quando eu voltar te dou mais. Agostinho disse que eram os 2 testamentos, ou os 2 sacramentos. O hospedeiro, que era a pessoa lá da estrada que estava recebendo essa pessoa ferida para cuidar, Agostinho disse que eram os ministros da igreja. Você percebeu o que aconteceu? E Yehoshua contou uma história sobre praticar a Torá de Moisés corretamente. E um herege, um samaritano, era exemplo. Aí vem Agostinho, 400 anos depois, transformou aquele herege em Jesus Cristo. A distorção se completa. O samaritano deixa de ser um herege que praticou a lei e se torna o próprio Salvador do mundo. Yehoshua nunca disse nada disso. Nada disso. E essa interpretação alegórica é ensinada até hoje. Está em sites católicos tradicionais, como Monforte, Missão Verbo, está referenciada pelo próprio John Stott, um dos maiores líderes evangélicos mundiais. Está nos púlpitos. Mas a verdade é que Yehoshua nunca disse nada disso. Agora, uma pergunta importante para reflexão. O que é divino e o que é humano nessa história? Yehoshua falou em hebraico. Ele era um judeu do século I. Ele só ensinava a Torá, a Bíblia hebraica. O que ele ensinou veio da Tanar, das escrituras hebraicas, da palavra que Deus deu a Israel. Isso é divino. Isso é divino porque a Torá é a palavra de Deus. Mas os pais da igreja que reinterpretaram essas parábolas, Agostinho, Orígenes, Ambrósio, não liam hebraico. Alguém pode questionar Orígenes que fez a Exapla, ele não tinha conhecimento nem domínio do hebraico. Nenhum deles abriu o texto maçorético. Nenhum leu o que Yehoshua realmente disse. Eles pegaram o texto em latim, que já era uma tradução
de outra tradução grega e aplicaram suas próprias ideias. Agostinho era platônico, antes de ser cristão. Ele leu Platão nas entrelinhas e chamou de Espírito Santo. Isso é humano. É interpretação humana, é doutrina humana, é tradição humana passada como se fosse revelação divina. Aí você me pergunta, Maria Antônia, mas pastores e padres não são guiados pelo Espírito Santo para interpretar a Bíblia? E eu te pergunto, reflita comigo. Então, bem, se o Espírito Santo guiasse os pais da igreja para interpretar corretamente, eles não precisariam saber hebraico. Mas eles não sabiam hebraico e por isso cometeram erros graves. Se o Espírito Santo guiasse a tradução da Vulgata, ela teria sido feita do hebraico direto para o latim com precisão divina ou para o português com precisão divina nos dias modernos. Mas não foi. Jerônimo errou centenas de vezes nas suas traduções. E os próprios estudiosos católicos reconhecem isso hoje. Se o Espírito Santo guiasse cada papa e cada concílio, a interpretação das parábolas não teria mudado tanto ao longo dos séculos, mas mudou e continua mudando. O que Yehoshua, o Jesus da tradução, o que Yehoshua disse naquele monte em hebraico para aqueles pescadores e camponeses da Galileia, isso não mudou. O que mudou foram as camadas de interpretação humana que foram acrescentadas em cima. A parábola que você ouve hoje no púlpito não é necessariamente a parábola que Yehoshua contou. Ela passou pelo filtro de Agostinho, que passou pelo filtro da Vulgata, que passou pelo filtro da Septuaginta, que passou pelo filtro de tradutores que não sabiam hebraico. A pergunta que fica é: você quer seguir? Você quer seguir a voz divina de Yehoshua na língua dele, no contexto dele, ou prefere continuar seguindo as interpretações humanas de homens que viveram 400 anos depois e não falavam hebraico? A escolha é sua. Vamos para a camada em português. As traduções portuguesas, Almeida, Nova Versão Internacional, Nova Versão Traduzida, Peregrino, carregam esse peso sem questionamento. Próximo, em português, não carrega o sentido de rea, companheiro de aliança, de Torá. Aliança, bom samaritano. Yehoshua nunca disse isso. Só para você saber, o adjetivo bom não está no texto grego. Vai lá conferir. A palavra samaritz, grega, aparece sozinha. O título bom samaritano, entre aspas, já condiciona a interpretação antes mesmo da história começar. O impacto original era um herege, alguém que não seguia a Torá no Templo de Jerusalém, ensinou ao ortodoxo que seguia o que significa obedecer a Deus. Chamá-lo de bom, desde o título, transforma o escândalo numa lição de moral inofensiva e apaga o choque étnico, religioso, que Yehoshua provocou nos seus ouvidos. Vida eterna. Em grego, vida eterna tem conotação de imortalidade da alma.
não o sentido hebraico de vida no reino vindouro. A pergunta, quem é o meu próximo? Virou uma questão filosófica genérica, quando no original era uma disputa sobre os limites da obrigação dentro da aliança de Israel de acordo com a Torá. Resultado prático. Uma pessoa que lê a parábola hoje em português, primeiro, não percebe que Yehoshua estava debatendo a Torá com um especialista judeu. Segundo, não sabe que a alegoria samaritano igual Jesus veio de Agostinho, não de Yehoshua. Terceiro, chama o samaritano de bom sem saber que o adjetivo não está no texto original. E que o escândalo era justamente isso, que um herege fosse o herói da história. 4. Uma pessoa que lê a parábola hoje em português escuta nos púlpitos dizer que o samaritano é Jesus e acredita que é isso que a Bíblia diz. Quinto, acha que a parábola é sobre ser bonzinho, quando na verdade é sobre justiça, Torá, entendimento da Torá e a identidade de aliança. Vamos ver o contraste de uma só olhada. Então tá, nós vamos falar, o samaritano é o elemento. E Yehoshua em hebraico diz que um herege que praticou a lei. Isso é um escândalo proposital. Lucas, em grego, cita como exemplo moral. Agostinho, em latim, diz que Jesus Cristo está no lugar do herege. E o púlpito hoje diz que o bom samaritano é uma pessoa caridosa. Vamos pegar o elemento que é o ferido. O ferido é um judeu necessitado. Lucas diz um necessitado. Agostinho, em latim, diz que é Adão, a humanidade caída. O púlpito em português, hoje, qualquer pessoa, qualquer necessitado. Vamos falar sobre hospedaria. E Yehoshua, ele diz que é um lugar de acolhimento. Lucas diz que é um lugar de cuidado. Agostinho diz que é a igreja. E o púlpito de hoje em português também fala igual, fala que é a igreja. Vamos ver o elemento, o que ensina. Pratique a Torá. Amor ao... Isso é Yehoshua. Pratique a Torá. Lucas coloca como amor ao próximo, em grego. Agostinho, em latim, diz que Cristo salva a humanidade. E nos púlpitos hoje, Cristo salva, mas faça o bem. Conclusão. Aonde Yehoshua diz, vai e faze tu mesmo, ou seja, pratique a lei. Lucas diz, pratique o amor. Agostinho diz, Cristo te salvou pela graça. E nos púlpitos em português, creia em Jesus e faça o bem. Qual dessas interpretações você ouviu na sua igreja? A maioria das pessoas ouviu do Lucas grego, Agostinho latim e púlpito hoje, que são a versão helenizada e alegorizada. Muito poucos ouviram o que Yehoshua realmente disse. Aí pode me perguntar, né? Então, por que pastores e teólogos não ensinam isso? Aí a gente tem que ver a realidade das coisas, sem nenhum tipo de crítica nem nada, mas os fatos. Primeiro, uma formação teológica deficiente. Os pastores aprendem teologia sistemática, ou seja, Agostinho, Calvino, Lutero, mas não crítica textual. Eles não estudam hebraico, não leem Jeremias ou Flusser. Segundo, a alegoria passa mais, vende mais que a filologia. Uma parábola alegorizada emociona a plateia.
O samaritano é Jesus que te salvou. Isso arrepia. Pratique a Torá. Não, isso aí exige estudo e ação. Uma dá resultado imediato, a outra transforma a vida, mas dá trabalho. A terceira possibilidade é o monopólio da narrativa. Enquanto o povo precisar de pastor ou do líder religioso para interpretar, esse líder religioso tem poder. Se o povo descobre que pode ler e entender por si mesmo, o monopólio quebra. Quarto e último aqui, poderíamos elencar mais. O risco institucional. Se um pastor ou líder religioso admite que a interpretação tradicional é helenizada e não hebraica, ele coloca em xeque toda a doutrina que sustenta a sua própria autoridade, seu salário, seu cargo e a sua posição social. Não é ignorância, talvez conveniência estratégica. E o mais grave, o bom samaritano, entre aspas, agora que você sabe o que significa, não é um caso isolado. A pesquisa acadêmica mostra que pelo menos 5 parábolas de Yehoshua foram distorcidas da mesma forma, de forma similar. E algumas criaram doutrinas inteiras que Yehoshua, o rabino judeu do século I, nunca ensinou. O estudioso Joaquim Jeremias, que falamos neste vídeo, na sua obra, né, As Parábolas de Jesus, de 1947, já demonstrou que a igreja primitiva alegorizou e reaplicou as parábolas a contextos que Yahushua nunca imaginou. A professora Amy Levine, da Vanderbilt University, nas suas histórias, short stories by Jesus, confirma que os púlpitos, aspas, domesticaram o escândalo original das parábolas, suavizando o seu impacto. Veja o que aconteceu. O filho pródigo, por exemplo, né? Azotos, que significa devasso, perdido nos gastos. A parábola não é sobre um filho que erra, mas sobre um pai que corre para abraçar antes de qualquer pedido de perdão. O centro foi deslocado pelo título. Outro caso, os talentos. A palavra grega talenton era uma unidade de peso equivalente a 6.000 denários, cerca de 15 a 20 anos de salário, conforme demonstram Albright, Friedman, no Anti-Our Bible, Matthew e Nigel, no periódico de Bible Translator, em 1986. A palavra talento em português e inglês passou a significar habilidade inata e a parábola virou autoajuda. Yehoshua falava de recursos financeiros e administração de riqueza, administração da riqueza, não de dons. Outra, o rico e o Lázaro. O grego diz Hades, equivalente ao hebraico Sheol, o lugar dos mortos, ou a sepultura, local de silêncio. As traduções transformaram Hades em inferno, uma palavra que carrega séculos de doutrina de tormento eterno. Ed Christian, no Journal of Evangelical Theological Society, eles confirmam, né, que a parábola usa o cenário judaico do Sheol, não uma doutrina de inferno grego. E Yehoshua nunca ensinou fogo eterno ali, nem em lugar nenhum. Maurice Ryan, num artigo revisado por pares na Studies in Christian Jewish Relations, demonstra que o adjetivo bom foi acrescentado ao samaritano sem qualquer base no texto grego. E mesmo que ele não dissesse, abre a Bíblia em grego, você não vai encontrar esse termo antes de samaritano. Já explicamos aqui no vídeo.
Ou seja, o problema não é uma parábola, são várias parábolas, distorcidas pelo mesmo processo. Helenização no grego, alegorização nos pais da igreja, traduções editoriais a partir do século XVI. E tudo isso gerou doutrinas que Yehoshua, um judeu do século I, falando hebraico para outros judeus, jamais pronunciou. A série que começa aqui hoje com vocês e comigo tem 31 episódios pela frente. E em cada um, vamos mostrar o que as traduções esconderam. E tem mais. Quando você ouvir Bom Samaritano, lembre-se, Yehoshua, o rabino judeu do século I, que tinha lá os seus discípulos, 12, não disse bom. Ele disse um samaritano. Não dois nem três, um samaritano. Nem bom nem mal, um samaritano. O escândalo original é que um herege, alguém que não seguia a lei, a Torá, no caso, no Templo de Jerusalém, foi quem praticou. O exemplo que foi dado é esse. As traduções apagaram o escândalo e transformaram num elogio genérico. O adjetivo bom não está no texto, repito, não está no texto grego. Está na tradição. Tradição. Pense no paralelo hoje. Algo como um ateu ensinando a um cristão o que fazer, de acordo com a Bíblia. Algo como uma mulher trans conhecer a ipsíssima vox, a própria voz de Yehoshua, e os doutores de teologia, não. O herege, o excluído, a minoria, o desprezado, continuam sendo os únicos que entenderam. É exatamente esse escândalo que a parábola ainda provoca, quando a deixamos falar por si mesma, ouvindo atentamente a ipsíssima vox, a própria voz de Yehoshua, o Jesus da tradução. Mas você que está assistindo este vídeo agora e compreendendo tudo isso, não precisa mais aceitar isso. No próximo episódio, a parábola do filho pródigo e por que ela não é sobre arrependimento do filho que volta, mas sobre um pai que corre para abraçar antes de qualquer pedido de perdão. Se você entender as parábolas como Yehoshua realmente as contou, e se você quer entender, inscreva-se neste canal e compartilhe ao máximo que puder. O conhecimento liberta, mas só chega a quem está disposto a questionar e aprender, e a verificar nas escrituras gregas e hebraica se são assim como dizem para você hoje. Até o próximo episódio. Tchau.